Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira e é um prazer tê-lo aqui, comigo, podendo aí estudar um pouco, podendo aí compreender um pouco do assunto. Nós estamos no nosso 17º módulo e na nossa terceira aula falando sobre angelologia. E hoje falaremos sobre as hierarquias e as classificações de cada anjo. Entendendo então que a Bíblia, ela faz aí a menção tanto de anjos bons quanto de anjos ruins ou maus. Embora, ressalte que todos os anjos foram criados santos, e bons, lá em Gênesis capítulo 1, 31, também tendo aí o livre-arbítrio, numerosos de anjos então participaram, infelizmente, da rebelião de Satanás contra Deus. Ezequiel 28, do 12 ao 17, Judas 6, Apocalipse 12, 9, Mateus 4, 10, e assim abandonaram o seu estado original de graça, como servos de Deus, e perderam então o direito da sua posição celestial. Então, a partir daí, vamos falar um pouco sobre cada uma dessas classificações. A primeira classificação em que nós iremos falar é a dos anjos, tá? Literalmente, o que significa mensageiro. Tem um lugar muito mais importante na Bíblia do que o diabo. E esses últimos nos atacam, os primeiros nos defendem. Os anjos intervêm, nos assuntos no que diz respeito às nações. Daniel 9, do 13 a 21, Daniel 11, 1, Daniel 12, 1. E eles atuam também depois da nossa conversão, continuando a vida e permanecendo, ou nos ajudando a permanecer na presença de Deus, nos livrando. Ele nos observa, 1 Coríntios 16, 2, influencia, sim, de uma forma correta na nossa conduta, Números 23, 34, nos recebe quando partimos dessa vida física para a vida celestial, Lucas 16, 22. Um ministério angelical a favor dos santos. Ele soltou Pedro quando estava preso na prisão. Paulo, quando estava no navio e ia afundar, ele consolou Jesus lá no Getsemane, anunciou o nascimento de João e lhe deu o nome, anunciou também o nascimento de Jesus. Em Atos, estava presente na ascensão de Jesus. Estão com Jesus no fim da representação, em Mateus 24, 39, ajuntarão os eleitos no retorno de Cristo, Mateus 24, 31, conduziram Lázaro para o seio de Abraão, Lucas 24, 31, separaram os ímpios e justos por ocasião da ceifa, Mateus 13, 41, separaram os ímpios, feriu Herodes e morreu comido de bicho. Atos capítulo 12, versículo 23. São anjos, conservos de 1000 maneiras, em Hebreus 1, 14, enviado para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Amém, Guardam e temem a Deus. Salmos 34, 7, Gênesis 19, do 12 ao 15, Daniel 6, 22, Atos 19, 20. Então essa é a classificação dos anjos. Você provavelmente já deve ter tido alguma experiência aí com anjos, Se não teve, pode ter certeza que em algum momento isso vai acontecer, até porque é algo assim que, na maioria das vezes, Deus permite que tenhamos o acesso, e tenhamos essa participação aí, e é extraordinário saber, que nós não estamos aí sozinhos, nunca estivemos, mas é extraordinário saber que por mais que existam inimigos, que por mais que existam as forças das trevas contra as nossas vidas, com um propósito de nos impedir de avançar, nós temos um Deus que é poderoso e temos um exército pelo qual ele envia a nosso favor. Saindo agora dos anjos, vamos para os arcanjos, tá? Literalmente significa chefe de anjos. Aparece sempre no singular na Bíblia. A Bíblia fala de Miguel como príncipe e protetor
né, da nação de Israel. Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel capítulo 12, versículo 1, Judas capítulo 9. Então nós temos Judas versículo 9, perdão, porque Judas é um capítulo só, Judas versículo 9. Então nós temos, né, na maioria das vezes, a gente acaba ouvindo por aí afora, né, envia Miguel, aquela coisa toda, né, mas segundo a palavra de Deus, Miguel, ele é o protetor da nação de Israel. E segundo a tradição judaica, tá, baseado no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, tá, havia 7 arcanjos, a saber, Uriel, Rafael, né, Raquel, Saraquiel, Miguel, Gabriel e Remiel. Segundo dito no livro de Enoque, a cada um Deus entregou uma província sobre a qual reina. A província de Miguel seria a autoridade sobre a melhor porção da humanidade e sobre os caos. O nome deste arcanjo significa quem é semelhante ao Altíssimo. Bom, para deixar aqui uma observação importante, quando surgiu Miguel, é quando Lúcifer, né, ele fez a rebelião contra Deus e foi lançado, né, sobre a terra, perdendo seu estado natural. Então, Deus veio e criou Miguel, né, com esse significado, né, quem é igual a Deus ou quem é semelhante a Deus. Até porque temos lá que Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo, porém não o conseguiu. Deus veio então e criou Miguel, e deixando claro que ninguém é semelhante a ele, mas veio Deus na sua graça e soberania, cria o homem, e ele próprio vai dizer depois, e faremos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu acredito que essa é uma das maiores provocações que existem, né, em toda a região espiritual, região física, porque Deus, ele provocou o inferno de uma forma extraordinária e nos criou para que houvesse essa provocação, tá? E aparece 3 vezes na Bíblia, Daniel 12:1, Judas 9, né, Apocalipse 12:9, e por inferência, e é mencionado também no arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4:17. Gabriel, o vocábulo Gabriel, ele tem a sua ele tem a sua correspondente no hebraico, que é Geber El, ou seja, homem de Deus, e aparece 4 vezes, tá, nas escrituras como revelador do propósito divino. No Antigo Testamento, ele falou a Daniel sobre o final dos tempos, Daniel 8, capítulo 8, versículo 15 e 27. Semelhantemente, também deu a Daniel a predição quase incomparável, né, de Daniel 9, 20 ao 27. O profeta descobriu Jeremias 25, do 11 ao 12, que foi o período em que Israel tinha que permanecer na Babilônia, e era de 70 anos, e que se esse tempo estava para se completar, então se entregou à oração pelo seu povo. E a oração, conforme registrado, Gabriel passou com incrível rapidez, né, do trono de Deus para o profeta que orava na terra. Foi então que o anjo revelou o propósito de Jeová, né, quanto ao futuro de Israel. No Novo Testamento, trouxe a Zacarias a mensagem do nascimento de João o Batista, Lucas capítulo 1, versículo 11 a 20. Foi ele também que veio, né, com a maior de todas as mensagens, e foi entregue a Maria, falando a respeito do nascimento de Jesus e o seu ministério como rei sobre o trono de Davi. Lucas capítulo 1, 26 ao 33. Apresenta-se como aquele que assiste diante de Deus. Lucas 1, 19. Então temos aí o Gabriel, né? E esse anjo, ele tem essa importância, parece até uma importância diplomática, tá? Mas se nós pegarmos a Bíblia, né, ele está na região de Israel, né, ele está movimentando ali naquela região, ele está movimentando ali naquela redondeza, né, trazendo e falando sobre, né, a manifestação do reino de Deus. Temos também o que é chamado de serafins, lá em Isaías 6, do 1 ao 8. E a palavra serafim no hebraico é serape, que significa ardentes, ou chama ardentes, ou luzeiro, que declara a glória incomparável de Deus e a sua santidade suprema. O título serafim, né, fala da adoração incessante
do seu ministério e da purificação da humanidade. E este aparece como tendo cada um 6 asas, né? E essas asas têm um sentido simbólico, e vamos ver então. As que cobrem o rosto, necessidade de uma atitude de reverência diante do Senhor. As que cobrem o pé, santidade no andar diante de Deus. E as que servem para voar, atitude de adoração, rapidez, obedecer na voz do Todo-Poderoso. E se situam dentro do domínio do Criador e estão ligados diretamente ao trono de Deus e adoração. Seu louvor dirigido ao trono de Deus, quando eles dizem Santo, Santo é o Senhor. Isaías 6,13. Os querubins literalmente significa protetor ou aquele que cobre, tá? Ocupam uma função especial de grande responsabilidade, poder e autoridade, pois guardam a santidade de Deus. O título querubim fala de uma posição elevada e santa e da sua responsabilidade, e está intimamente relacionada com o trono de Deus e com todo o seu caráter e a sua presença santa. Ele protege a santidade de Deus e tem aí uma atividade importante a deles. Os querubins aparecem pela primeira vez junto ao portão do Éden, depois que o homem foi expulso, né, como protetores, para que o homem não retornasse, né, e poluísse também a santa presença de Deus aonde está no jardim do Éden. Aparecem novamente como protetores, embora, né, em imagens de ouro, sobre a Arca da Aliança, aonde Deus se conduzia, da Arca da Aliança de Deus, aonde se conduzia em habitar. A cortina do tabernáculo era que separava a presença divina do povo ímpio. Tinha as bordas de figuras de querubim, né, Êxodo 26:1. Ezequiel refere-se a estes seres chamados pelo seu título, né, 19 vezes, e a verdade relacionada com eles deriva-se de passagens. Eles os apresenta com 4 rostos diferentes, né, de um leão, de um boi, de um homem, e a face de uma águia. Ezequiel 1:3-28 e 10:1-22. E estes símbolos estão relacionados, ou vão se relacionar imediatamente com as criaturas viventes na visão de João, Apocalipse 4:6, do 5 ao 14, tá? E suas tipologia, né? O leão, ele significa, tá, o Evangelho de Mateus. O boi, ele vai significar aí, ou touro, né, o Evangelho de Marcos. O homem é o Evangelho de Lucas. E a águia é o Evangelho de Jesus. E quais são as suas atribuições lá no ministério de Jesus? Entendemos que na eternidade, nós entendemos então que na eternidade passada, lá em Salmos de número 90, versículo 12, eles adoravam a Cristo. E quanto a outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. A expressão eternidade passada refere-se à existência eterna de Deus, que não tem nem começo e nem fim, né? É eterno. Não significa não significa, em primeiro lugar, que Deus transcende o tempo, mas sim que é infindável no tempo, né? As Escrituras nos ensinam que Deus existe, né? Gênesis 21:3, Jó 10:5, Jó 36:26. Ou seja, Deus existe e não foi criado por ninguém, porém foi Ele quem criou todas as coisas. O tipo de termo, né, no presente, onde não há nem o passado e nem o futuro, os trechos das Escrituras que vão declarar a eternidade de Deus fazem-na em termos de continuidade e não de intemporalidade, isto é, Deus conhece o passado como passado e o presente como presente e o futuro como futuro. Ou seja, Deus conhece todas as coisas. Então temos aí o anunciamento, né, do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus, né, foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se recebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, se a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando aí, né,
E ele projetando ele isso, eis que lhe em sonho apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e lhe darás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 18 e 19. E nós temos então ali um anjo que anunciou, né, o nascimento de Jesus, anunciou ou pré-anunciou a manifestação, né, do Filho de Deus. Sabemos que essa manifestação veio justamente para nos proteger, para nos guiar, para nos conduzir, né, e houve uma proteção. Quando você lê a Bíblia lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, né, esse anjo, né, ele estava ali constantemente guiando a vida deles para que pudesse protegê-los diante das circunstâncias e diante da situação. Tá? Quando havia ameaça, o anjo vinha e avisava. E é assim que Deus faz. Deus promove, ou Deus, né, envia seus anjos para nos guardar. Né? Eles acolhem depois da tentação ao deserto. Logo após, né, Mateus capítulo 4, nós temos quando Jesus vai para o batismo, né, e logo após ele sai das águas e o Espírito Santo leva para o deserto, e é ali que o negócio começa a acontecer, é ali que o negócio começa a fluir. Porém, ali o anjo do Senhor estava servindo e guardando Jesus, protegendo, mostrando, né, que de fato Deus ele vem, né, com esse propósito de guardar, de proteger, de guiar, e que os anjos do Senhor estão de fato ali para nos guardar e nos proteger. Também eles observaram, né, a ressurreição de Jesus. Eles participaram de todo o evento. Com certeza participaram da crucificação, como também participaram aí, né, de toda a ressurreição do Senhor Jesus. E acompanharam também, né, a ascensão, ou seja, a glorificação de Jesus. Né, eles acompanharam essa manifestação da glória de Deus. Eles acompanharam esse grande feito. E eles também, né, irão acompanhar a segunda volta de Jesus. Né? Quando Jesus vier, logo em seguida os anjos virão juntamente com Jesus nos ares, né, para que possam, né, fazer aquilo que lhes é ordenado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles prestam socorro, né, sobre o comando de Deus. Sim, eles obedecem a Deus. Um anjo decidiu, né, um anjo acudiu Elias quando ele fugiu da fúria de Jezabel. E o anjo ele vem com um propósito. Existem batalhas, né, que acontecem na nossa vida pela qual nós não temos acesso, pela qual nós não fazemos menção sobre isso. Mas todos os dias existe um Deus todo-poderoso que promove o mundo espiritual e envia os seus anjos para que assim possa nos guardar, nos proteger e nos conduzir. E por divina revelação, Eliseu, certa manhã, viu-se cercado, né, por um inúmero exército, e não tinha como ele sair daquele ambiente. Segundo Reis, capítulo 6, 14 a 17. Quando, né, o Geazi chega para ele e fala: olha, agora não tem para onde nós irmos, Eliseu orou e falou assim: Deus, abre os olhos desse rapaz para que ele veja, né, que o Senhor está conosco. E quando Deus abriu os olhos, né, havia milhares e milhares de anjos em volta aguardando e protegendo. Como eu acabei de dizer, nós não fazemos menção, né, e não temos a noção de como é o mundo espiritual ou do que acontece durante todos os dias. Mas uma coisa é certa: existe da parte de Deus uma proteção extraordinária. Sim, eles atuam em qualquer situação adversa. Eles atuaram durante o cativeiro babilônico. Um anjo livrou o profeta Daniel da cova dos leões. Um anjo livrou Israel. Um anjo teve a capacidade de matar 185 mil soldados numa única noite. Olha que coisa extraordinária. Olha que poder, né, que está a nosso favor, enviado por Deus, para que nós possamos ser guardados diante das batalhas que existem todos os dias. E sim, eles auxiliam os filhos de Deus
na produção dos textos, eles ajudam e orientam os filhos de Deus, eles conduzem, eles também estão presentes nas dificuldades do que prestam serviço a Deus, ou seja, trabalhar para Deus, né, ou fazer um serviço para o Senhor é tão extraordinário, é tão poderoso que você está guardado e protegido. Eles estão presentes em qualquer dificuldade, em qualquer circunstância, para livrar, para conduzir. No final, né, da presente era, eles vão atuar de forma grandemente e de forma poderosa, né, para livrar. E eu quero aqui deixar claro para você, diante de todas as guerras, diante de todas as batalhas, você não está sozinho. Deus está com você e Ele é poderoso para fazer na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família, aquilo que você não consegue fazer. Então que você possa, né, acompanhar pela apostila as aulas. Qualquer coisa, se precisar da apostila, pode pedir para mim, eu mando para você com muito prazer. Terminando a aula de hoje, amanhã falaremos sobre, né, a queda e a trajetória de Satanás, tá bom? Deus lhe abençoe em nome de Jesus.